Olá! Você está no metalmundi.com. Estes são mini vídeos de apoio e aprendizado, com o objetivo de passar rapidamente alguns conceitos. Tema deste mini vídeo: processo de extrusão. O processo de extrusão é um processo de conformação mecânica, que consiste na compressão de um cilindro sólido, por exemplo, de metal alumínio, ou cobre, chamado de tarugo, ou billet, de encontro a um orifício existente em uma matriz, molde ou ferramenta, com o intuito de fazer o material fluir por esse orifício, e formar um perfil extrusado. Isso ocorre sob o efeito de altas pressões e elevadas temperaturas de trabalho. Este processo de extrusão é conhecido como extrusão direta, e é usado para produzir perfis sólidos. O processo de extrusão foi iniciado no final do século XIX. Trata-se de um processo relativamente muito novo. A extrusão do metal chumbo iniciou as pesquisas definitivas referentes ao processo, e durante a Segunda Guerra Mundial, a extrusão foi determinante para a fabricação de equipamentos militares na indústria aeronáutica. Basicamente, a extrusão consiste em produzir peças com uma de suas três dimensões demasiadamente aumentada em comparação às outras duas, ou seja, formam-se peças alongadas e com um enorme comprimento, chamadas de barras. No ramo da construção civil, o padrão de mercado para esta dimensão, ou melhor, o comprimento das barras, normalmente é de 6 metros, mas pode ser comercializado em comprimentos diferenciados. Quanto às outras duas dimensões, largura e espessura, na extrusão, comercialmente procura-se enquadrá-las dentro de medidas inscritas em círculos, que variam de 2, 4, 6, 8, ou até mais polegadas, de diâmetro. Muitas das peças atualmente produzidas são inferiores a 4 polegadas, aproximadamente 101 milímetros de diâmetro, mas existem peças enormes que hoje já podem ser produzidas por extrusão. No caso do metal alumínio, onde este processo de produção é muito conhecido e utilizado para produzir peças para as mais variadas aplicações industriais. O equipamento que produz as peças extrusadas é chamado de extrusora, ou prensa de extrusão. Muitas indústrias produzem utilizando-se do processo de extrusão. Além da indústria metalúrgica, a indústria de alimentos é um bom exemplo disso. Na indústria de alimentos pode-se encontrar massas de diversos tipos que foram produzidas por extrusão, sem esquecer de mencionar a ração para animais domésticos, comida para cães, gatos, peixes e coelhos, dentre muitos outros. Na indústria de plásticos, onde um excelente exemplo de produto fabricado por extrusão são os forros de isolamento térmico, em PVC, muito comuns hoje em dia, bem como perfis para janelas e portas em PVC. Pelo processo de extrusão pode-se encontrar peças em vários ramos de atividade, na construção civil, por exemplo, portas, janelas, aberturas, dentre outras, na indústria automotiva, por exemplo, caminhões, ônibus, carretinhas, dentre outros, na indústria moveleira, por exemplo, mesas, cadeiras de praia, armários, portas, dentre outros, na indústria eletroeletrônica, por exemplo, trocadores de calor, fios e cabos, na indústria metalmecânica, por exemplo, barras em formatos maciços para usinagem de peças diversas, na indústria naval, por exemplo, estrutura para barcos e mastros. Na indústria aeronáutica, por exemplo, peças de avião, suporte de poltronas, sistema de pulverização. Na indústria de armamentos, por exemplo, peças variadas de armas, corpo de pistolas. Dentre muitas outras, onde as características de resistência mecânica aumentadas são relevantes, pois o processo de extrusão de metais proporciona este aumento devido à conformação mecânica, na qual o metal é submetido. Cada vez mais aplicações industriais estão sendo encontradas para o processo de extrusão. Isso é devido aos esforços que o metal sofre durante a extrusão, onde as suas características metalúrgicas, tais como estrutura, tamanho de grão e resistência, são melhoradas, alteradas e comprimidas. Normalmente as ligas extrusadas, principalmente as de alumínio, são tratáveis termicamente, fato que eleva ainda mais a resistência dos produtos extrusados após o tratamento térmico das peças.
A extrusão de metais não é um processo complexo, por si só. No entanto, o que rodeia o processo pode ser de elevadíssima complexidade. Requer total domínio de etapas adicionais, se comparado aos processos de conformação convencionais. Por exemplo, necessita-se do entendimento de prensas hidráulicas extrusoras, elevadas pressões de trabalho, elevadas forças aplicadas, ciência dos materiais, física, química, desenvolvimento de moldes, matrizes e ferramentas, composição química dos metais e tratamentos térmicos. Para saber mais, torne-se um assinante do metalmundi.com. Por enquanto era isso, pessoal. Não deixe de ver os demais mini-vídeos do metalmundi.com. Tchau!